Hall. Eu já trabalhei com pessoas de diversos grupos sociais diferentes. Com alguns tinham muita liberdade e financeira e de tempo, e outros tinham pouca liberdade. Mas uma coisa que eu reparei é que não necessariamente as pessoas com muita liberdade, tanto financeira quanto de tempo, eram mais felizes ou mentalmente equilibradas e mais satisfeitas com as suas vidas. Às vezes as pessoas com menos liberdade, tanto financeira quanto de tempo, tinham mais alegria e mais bem-estar do que aquelas do outro grupo. E aí por que isso acontece? Né? Na verdade, esse primeiro grupo, vamos chamar de o grupo um, das pessoas que têm menos liberdade, né? Elas têm uma situação financeira mais difícil, elas têm que trabalhar mais e têm menos tempo. Normalmente num emprego que elas não gostam e que são muito restritas, que trabalham muitas horas, né, para ter um ganho pequeno, elas têm uma direção, elas têm um caminho, elas estão um pouco mais próximas do que da sobrevivência, da natureza, né, do que a natureza nos prepara para a sobrevivência. Né? Se você for parar no meio de uma selva agora, né, o que você tem que fazer é estar ocupado o tempo todo com a sua sobrevivência. Você vai ter que encontrar água, vai ter que buscar comida, vai ter que buscar abrigo. Né? No momento que você achou um abrigo, você vai descansar, mas depois você vai ter que sair para buscar mais comida. Então, você continua o tempo todo sendo impulsionado pela sobrevivência para a ação. Isso determina uma linha, um caminho para a sua vida. Por mais que seja algo meio que obrigatório, isso dá uma direção para sua energia, isso te impulsiona de alguma forma, tá? Só que o que acontece? Normalmente esse grupo, justamente por estar nessa situação, tem uma espécie de tensão, uma espécie de insatisfação. Justamente porque nós, como seres humanos, nós queremos mais tempo, queremos escolher o nosso caminho e queremos aproveitar a vida, queremos viver mais do que só sobreviver. Sobreviver seria a base da vida, né? Viver está acima, né? Então realmente crescer, se realizar de alguma forma. E aí o que acontece? Por que o segundo grupo então, que é aquele que muitas vezes tem esse tempo, tem essa liberdade, não precisa lutar tanto pela sobrevivência, por que muitas vezes às vezes estão engolfados em vícios, em ansiedade, em depressão, né? É porque justamente, principalmente as pessoas que muitas vezes são sustentadas por uma força externa, né, como quem recebe uma mesada vitalícia e tal, e não teve esse momento de estabelecer um caminho para a própria vida, tende a seguir por duas vias. Né? A primeira é simplesmente seguir o instinto natural de preservar a energia, buscar prazer e fugir da dor. Né? Então, é, a pessoa vai procurar fugir de todas as dores internas dela através da busca pelo prazer, e essa busca vai só escalando, aumentando cada vez mais, fazendo coisas que para ela sejam prazerosas, e muitas vezes isso acaba indo para o lado de drogas pesadas, por exemplo, né? Porque é uma questão de escala. Daqui a pouco aquele nível ali de prazer ele não satisfaz mais e a dor aqui não está sendo trabalhada. Então a pessoa só vai querer escalar, né? E a preguiça por trabalhar por algo que seja diferente disso. Então esse é um dos caminhos. O outro caminho é a pessoa, por ela não ter caminho, por ela não ter direção, ela acaba sendo direcionada, acaba seguindo algum caminho que seja estabelecido. Então, seitas, cultos, líderes, né, acabam recrutando esse tipo de pessoas e elas perdem também a sua liberdade, mas ganham um caminho nesse sentido. Como é que essa questão funciona? É como se fosse o sangue. Você imagina que o sangue ele leva a vitalidade do corpo, só que para que ele possa alimentar o corpo, ele precisa de um limite. Né? Então aí a gente vê a questão a importância do equilíbrio entre limite e liberdade e energia, é que a artéria, o corpo ele precisa de uma artéria e de uma veia para que o sangue corra ali dentro. Ele tem um limite, ele tem um caminho definido,
Basicamente é isso. Se não tivesse esse caminho definido, o sangue iria empoçar e daqui a pouco coagular, né? E seria esse vazio interno, seria essa depressão. Então, para a gente conseguir o melhor desses dois mundos, a ideia é que nós consigamos ter a liberdade de construir os nossos próprios limites de acordo com a direção que a gente quer seguir. Porque quando você estabelece uma direção, você estabelece que você não vai para outras direções. Então isso é uma espécie de limite. Você define como é que você quer acordar, o que você quer comer, qual tipo de contato você quer ter, qual material você vai estudar, o que você vai aprender, qual tipo de trabalho, qual tipo de impacto você quer ter no mundo. Então a ideia é que você, enquanto constrói essa liberdade, você já se direcione nesse sentido, né, de para onde você quer ir construindo. E isso vai definindo qual caminho que a sua energia segue. A tendência disso, né, esse ritmo, essa direção, quando você segue nessa direção, a consequência, na verdade, é a alegria, é o bem-estar, né, de você estar seguindo numa direção. Além do bem-estar, né, gera realização. Você começa a realizar coisas para você e para os outros, para o mundo de uma forma geral, dando uma direção para aquela energia. E aí você realmente sente esse bem-estar, porque foi uma direção que você escolheu, né, mas é uma direção. A questão é que para isso é necessário disciplina, bastante disciplina, autodisciplina, nessa disciplina imposta por você mesmo, para que você não se desvie ou se desvie o mínimo possível do caminho que foi escolhido. Então a liberdade, é engraçado isso, às vezes a gente pensa que liberdade é uma ausência total de limite, né? Mas isso só vai fazer a sua energia se perder e ficar vazia. Então a ideia é que você use a sua liberdade para estabelecer os próprios limites, seguindo na direção que quer. Aí esse sangue pode correr com energia, vum, 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 no caminho estabelecido. Pode ser que em algum momento você queira mudar esse caminho, ótimo. Né? É uma tendência natural da evolução você querer mudar. Mas essa próxima mudança você também limita ela de acordo com o que você quer, né? O que você quer desenvolver, o que você deseja para essa vida, que ela em si também tem um limite, né? Ou seja, uma hora a gente vai pro caixão. Ok, beleza? Fica a dica então. Até a próxima. Valeu!